Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Hoje já são exatamente dia 14 de fevereiro de 2023, para a glória de Deus. E juntos estamos aí para anunciarmos o reino de Deus. A palavra de Deus diz para nós, o próprio Deus dizendo, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E Jesus também disse, uma certa vez, que chegaria o dia que seria tirado da terra, e ele voltaria para o Pai, e verdadeiramente ele queria encontrar os verdadeiros adoradores, que assim o adorasse em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz para nós o que é adorar a Deus em espírito e verdade. O próprio Jesus diz que o Pai, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que assim o adorem em espírito e verdade. Há muitos pensam, eu oro muito, jejuo muito, leio a palavra de Deus, louvo muito ao Senhor, evangelizo muito, estou adorando em espírito e verdade. Isso é a continuidade de uma adoração, mas a verdadeira adoração que o Senhor Deus estava dizendo, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade, são aqueles que verdadeiramente de todo o coração, pela fé, viessem a adorar Ele na forma como Ele é, porque Deus é espírito. Então os verdadeiros adoradores que a palavra de Deus se refere a nós, os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade, é aquele que adora ao Senhor Deus, mesmo não vendo. Por quê? Jesus disse para Tomé que bem-aventurado são os que não viram e creram. Uma certa vez Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus veio nesta terra. Ele morreu, mas ressuscitou. E nesse certo período que Jesus Cristo havia ressuscitado, os discípulos, as servas de Cristo, estavam anunciando acerca da ressurreição de Cristo. E muitos não estavam acreditando, principalmente Tomé. Tomé só queria acreditar na ressurreição de Cristo se ele visse Cristo fisicamente diante dos olhos dele. Então Jesus teve que aparecer diante de Tomé para mostrar para ele onde foi ali a lança correu no corpo de Cristo, onde a mão dele foi perfurada. Ele teve que aparecer fisicamente, carnalmente, diante dos olhos de Tomé. E Tomé só veio acreditar na ressurreição de Cristo quando ele viu Jesus fisicamente diante dele. Aí Jesus disse, porque viste, creste, mas eu te digo, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque quando Jesus ressuscitou e anunciaram acerca da ressurreição dele, muitos ainda não viram Jesus Cristo fisicamente, mas eles acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Por isso que Jesus deixou para os discípulos apóstolos que chegaria o dia que o Pai Celestial haveria de procurar, está à procura dos verdadeiros adoradores, que assim o adore em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? É você acreditar na existência de Deus sem vê-lo fisicamente, sem tocar nele. Isso é uma adoração verdadeira. Adorar a Deus em espírito e verdade é você adorar Ele pela fé, não vendo Ele fisicamente de forma humana. Porém, não colocar ninguém para substituir o Senhor Deus. Hoje, Jesus Cristo, Ele está em espírito. Então, Deus é espírito. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Porém, Ele está em espírito. Ele não pode ser visto por ninguém. Então, Ele quer os verdadeiros adoradores que assim adorem Ele na forma como Ele é. Se eu colocar um boneco de cera, uma gravura, uma foto dizendo que é meu Cristo e adoro de todo o coração, estou mentindo a mim mesmo, porque eu não estou adorando a Cristo em espírito e verdade, porque eu estou colocando algo na frente para representar Ele. É por isso que Jesus diz que o Pai Celestial, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram de todo sentimento, de todo o coração, pela fé. A fé é aquilo que você não vê, não tem capacidade de tocar. Então quem adora o Pai Celestial, ou adora o Filho em espírito e verdade, é você adorar na forma como Ele é, Ele sendo Espírito, sem vê-lo, sem tocá-lo.
De todo o coração. Eu posso louvar muito, eu posso orar, eu posso profetizar a palavra de Deus, pregar a palavra de Cristo. Mas se eu colocar alguém para representar Jesus, um exemplo, se eu fazer um boneco de cera para falar, eu vou clamar a Deus diante de uma imagem de escultura ou de fundição, uma gravura que seja, isso não é adorar a Deus em espírito e verdade, porque Cristo hoje ele está em espírito. Ele quer que nós venhamos assim adorá-lo, ele sem vê-lo, ele, sem colocar nada para representar a ele, em forma de gravura que seja, mas adorar de todo o coração pela fé. É por isso que Jesus disse para o próprio Tomé: bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, se você adora a Deus em espírito e verdade, nós adoramos a Deus em espírito e verdade, eu não posso colocar nada para apresentar a ele. Eu não posso colocar um homem, um boneco de cera ou de gesso, um desenho, uma foto, para pedir a Deus algo diante daquela imagem. Porque eu não estou adorando a Deus de verdade. Porque eu tenho que adorar pela fé, não vendo. Isso é adorar em espírito e verdade, adorar a Deus na forma como ele é. Porque Deus é espírito. Livro de São João, se eu não me engano, 4:24, Deus é espírito. Assim como o Pai é espírito, o Filho também está em espírito. Então, bem-aventurados são os que não viram Jesus Cristo na época da ressurreição, mas acreditaram na ressurreição dele. E assim é nós hoje, nós que não vimos Cristo fisicamente, materialmente, em forma humana, isso é a verdadeira adoração. Adorar na forma como ele era, ele sendo espírito. Crer na existência dele. Que o Espírito Santo fala melhor em teu coração. Então, lembre-se, o Pai Celestial está à procura dos verdadeiros adoradores que assim o adorem em espírito e verdade. Adorar de todo o coração, mas na forma como ele é, ele sendo espírito. E de todo entendimento, de todo o teu coração, pela fé, sem ver, não colocar nada para apresentar a ele. Colocar um boneco de cera, uma gravura, uma foto, falar: eu vou buscar, eu vou orar a Deus diante dessa imagem. Isso não é adorar em espírito e verdade. Você está querendo ver algo para apresentar a Cristo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos adorar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, acreditando na existência dEle, sem poder vê-lo fisicamente. Porque Deus é Espírito. Que Deus vos abençoe, de teu amigo irmão Márcio Leite. Hoje, são exatamente dia 14 de fevereiro de 2023, para a glória de Deus. Adore a Deus de todo o teu coração, mas sem vê-lo em forma de objeto ou até mesmo de gravuras, mas lembre-se, Deus é Espírito. Jesus Cristo hoje também está em Espírito. Ele quer que nós venhamos adorar sem vê-lo, mas acreditando na tua existência pela fé, porque a fé é aquilo que você não vê, não pode tocar, mas você espera que um dia possa alcançar esta bênção e abraçar Cristo e vê-lo verdadeiramente da forma como ele é. Que Deus vos abençoe.